Oi, seres humanos! Aqui é a Monique, esse é o canal Histórias de Noah e bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo sobre o livro Por uma Pedagogia da Pergunta, do Paulo Freire com o Antônio Faundés. O livro Por uma Pedagogia da Pergunta foi escrito então por esses dois pensadores. O Antônio Faundés é chileno, né? O Paulo Freire é brasileiro. E eles resolveram escrever esse livro em forma de diálogo. Então foram conversas que eles trocaram e que eles colocaram essas conversas no papel. Um dos objetivos de escrever esse livro nesse formato era para mostrar a importância do diálogo. Os dois, nesse livro, eles questionam tanto o papel do pensador, do filósofo, quando as teorias dos filósofos são confrontadas com a realidade do povo. Eles afirmam durante todo o texto a importância do diálogo e da troca entre realidades diferentes. E como é importante, né, a mistura entre a teoria e a prática. Desse modo, eles falam então sobre o repensar constantemente e como repensar tudo que já foi nos postos, tudo que já sabemos, tudo que já conceituamos ou idealizamos é importante para esse contínuo aprendizado. Então, roda a vinheta para mim começar a falar sobre o livro. Ok, gente, então antes de começar o vídeo, lembrem de seguir o canal, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você acha que tem interesse. Também nos siga nas redes sociais, @História de Noah, tanto Facebook quanto Instagram. Qualquer dúvida ou questionamento ou ideia para vídeo pode deixar também nos comentários. Então tá, por uma pedagogia da pergunta, né? O Antônio Faundés, como eu já disse, ele é um filósofo e o Paulo Freire é um educador e eles vão começar esse diálogo. No início do livro, eles já vão começar falando que o que transformou a vida deles foi o fato deles serem ambos exilados. O Antônio Faundés do Chile, o Paulo Freire aqui do Brasil. Na época que está sendo escrito, o Paulo Freire está na Suíça e eu acho que o Faundés está na França. Então eles começam a conversar já nesse diálogo sobre como a ruptura com a realidade que eles conheciam, com a cultura que eles conheciam, fez eles conhecerem mais, aprenderem mais. Já que quando você está exilado, né, ou seja, morando em outro país, isso pode ser qualquer contexto, né, quando você vai para outra cultura, você se depara com coisas novas e isso te obriga a mudar, né, porque você aprende que existe outra forma de viver também. Por isso eles entram no questionamento, o primeiro questionamento deles, que é que as culturas não são melhores nem piores, elas são apenas diferentes. Que a gente julga a cultura do outro, normalmente, para dizer se ela é pior ou não, comparando com a nossa. E a gente não pode, eles alegam, né, no livro, que a gente não pode julgar a cultura do outro seguindo os nossos próprios valores. Nós temos que julgar a cultura do outro seguindo os valores do outro. Já que quando a gente elege polos como melhor e pior, isso não vai abranger a complexidade dessas culturas diferentes. E aí eles vão entrar no conceito de cultura, que é para ambos que a cultura não é, ela está sendo construída. Então a gente não pode tentar definir a cultura. Então dizer, a cultura brasileira a cultura ela é uma construção diária. Se a gente fosse falar das danças típicas brasileiras, claro que vão ter várias, mas assim, as principais que eu consigo lembrar agora é frevo e samba. Hoje em dia a gente pode falar, já falando num conceito de nação para fora, né, do Brasil, muitas vezes o funk é bem mais conhecido do que o frevo. Então, quando você pensa em cultura brasileira, e pensa em dança cultural típica brasileira, o funk é uma dessas opções. Só que se você pensar nisso 20 anos atrás, o funk não existia. Por quê? Porque a cultura está sendo construída. E aí eles vão falar, né, da importância da gente não tentar reduzir uma cultura. Porque eles vão falar no livro, né, sobre como você cria o conceito e daí você reduz a realidade a esse conceito. Eles dão exemplos do terceiro mundo. Então, se você pensar países do terceiro mundo, quais são esses países? Na época que eles escreveram, né? Então, o Brasil é um país de terceiro mundo, a Índia é um país de terceiro mundo, o México é um país de terceiro mundo e a África do Sul, né? São países, cada um num continente, cada um fala uma língua e eles são extremamente diferentes entre si, mas todos os quatro cabem dentro desse conceito minúsculo que se chama país de terceiro mundo.
Você ir num país de terceiro mundo não quer dizer que você vai conhecer a realidade de todos os países de terceiro mundo. E aí ele vai dar exemplo, né, do europeu que viaja para 4 desses países, ou às vezes só para um, e se diz conhecedor dos países do terceiro mundo, especialista nos países de terceiro mundo, especialista na África, especialista no Brasil. E como a gente não deve partir de uma pedagogia nesse formato, porque quando a gente entra numa realidade, numa cultura diferente, a gente tem que entender que o que a gente conheceu é uma parte daquela cultura e não toda a cultura. Então, eu sou de Curitiba, moro no Brasil. Agora, eu posso dizer que eu conheço o Brasil todo porque eu nasci e morei a vida toda em Curitiba? Quer dizer que eu sei qual que é a realidade das pessoas que moram no Ceará, das pessoas que moram em Minas Gerais, das pessoas que moram no Rio de Janeiro? Nem mesmo as pessoas que moram em diferentes cidades dentro desse próprio estado podem dizer que têm a mesma cultura. Claro, elas vão ter vários pontos de aproximação, mas elas também vão ter vários pontos diferentes. E é isso que os dois vão falar no livro, que é importante a gente prestar atenção nas diferenças, na individualidade, porque a gente tenta criar uma unidade e aí a gente reduz a individualidade das pessoas para caber dentro de uma unidade. E aí eles vão falar sobre o conceito de tolerância e eles explicam esse conceito de tolerância com a cultura do outro. Então a tolerância com a cultura do outro não é abdicar do que você acha bom, justo e certo, eles vão falar, mas sim você aceitar a existência do que é bom, justo e certo na outra cultura também. Ou seja, não brigar por coisas pequenas, só contra o que é intolerável, o que não é admissível, né? Eles não abrangem muito esse conceito do que seria inadmissível, mas a gente pode buscar um conceito da realidade da mulher em diferentes países, da aparência da mulher em diferentes países. Então, a gente não pode dizer que em alguns países que as mulheres vivem com burca é melhor ou pior que a nossa. Mas a gente deve brigar, sim, em culturas ou em países onde você ser mulher faz com que a sua existência seja reprimida ou que sua vida valha menos. Isso seria intolerável. Agora, um exemplo bobo, falar que os alemães são mais frios que os brasileiros, porque os brasileiros gostam de expressar mais carinho físico, principalmente com pessoas mais próximas e até com pessoas estranhas, isso já não seria uma pauta para discussão, porque como você quer que os alemães te aceitem do jeito que você também deve aceitar a cultura deles. E aí eles voltam pro conceito, né, da ruptura, porque quando você encara o diferente, há uma ruptura com o que você achava que era a verdade. E aí é quando você encara o outro que você vê a riqueza, é na diferença que você encontra riqueza, diversidade. Porque a intolerância é você julgar que o outro sempre é inferior a você. Como a gente pode ver exemplos disso, né? Usando o exemplo do funk, a gente usa como se tivesse a cultura alta e a cultura baixa. A música boa é ou a música clássica ou a bossa nova no Brasil, vamos dizer assim. E a música ruim é o funk, é o rap, é qualquer outra expressão, normalmente, né? Sempre são expressões bem populares, das massas mesmo, do povo que ganha menos dinheiro no Brasil. E aí, normalmente é determinado, né? Uma cultura extremamente elitista. E eles falam também da importância da gente perceber quem que tá dizendo o que é o certo e o que é o errado. Que normalmente é a elite, com dinheiro, que diz, olha, o falar do pobrinho lá do interior é errado. O falar da criancinha rica que mora na cidade é certo. Foram eles que determinaram. Sendo que a língua é para se comunicar. Então, se você está entendendo o que a outra pessoa está falando, o objetivo que era se entender, comunicar e chegar em algum ponto foi cumprido. Quem que determinou o falar certo e falar errado? O cabelo bom e o cabelo ruim. Que normalmente o cabelo liso dos europeus era bom e o cabelo enrolado dos negros era o cabelo ruim. Sempre tem essa relação de poder. E que a gente já vai entrar mais pra frente, que é a importância das perguntas. Fazer essas perguntas para as teses já estabelecidas. Por que cabelo ruim? Por que cabelo bom? Por que falar certo? Por que falar errado? Porque quando você busca essas perguntas, você vai chegar nas respostas. E as respostas que vão transformar a realidade.
Por isso o nome do livro, Pedagogia da Pergunta. Então, só para terminar ali o assunto antes de ir para a pedagogia, né, da pergunta, que eles vão dar mais exemplos das expressões culturais, onde eles vão dizer que todas as manifestações humanas são cultura, a gente tem que entender que a gente aprende com o outro. Como a gente pode aprender ouvindo música clássica e bossa nova, a gente também pode aprender muito ouvindo funk. E a pessoa que ouve funk também tem que entender que ela também pode aprender muito com quem ouve bossa nova e com quem ouve música clássica, porque cada um fica restrito no seu mundo e criam-se polos, e o ideal da educação é que esses polos se misturem, porque a riqueza vai ser maior. E aí ele vai entrar na questão da ideologia, quando essas ideologias são criadas. Então essas ideologias são criadas por meio da palavra. Então a partir do momento em que isso está concretizado no discurso, onde funk é uma música ruim, mulher não sabe dirigir, a partir de que esses conceitos estão na boca do povo é que eles se tornam realidade. Porque já é tão normal você ouvir que você aceita aquilo como realidade. Então, eles vão falar que a luta de mudar essa realidade, de mudar essas ideologias, ela só é possível com a ação das massas, porque a massa, as pessoas, o povo, precisa participar da construção do seu conhecimento, desse modo construindo a sua própria resistência. Então, a gente precisa perceber que só porque um discurso é comum, não quer dizer que ele é verdade. Porque as ideologias dominantes, elas tentam se carimbar como verdade através do discurso. Fazem com que o discurso assuma o peso da verdade. E a nossa função é sempre questionar essa verdade. Questionar o que seria terceiro mundo, o que seria música boa com música ruim, por que a gente vive da forma que a gente vive. E aí a gente entra na pedagogia da pergunta, que eles vão explicar o quê? A educação, ela surge por meio da pergunta e não da resposta. A roda surgiu porque alguém perguntou como que eu saio do ponto A para chegar no ponto B mais rápido do que ir andando. E não pela resposta, fiz uma roda do nada, e aí o que eu posso fazer com essa roda? Dá para se usar para sair do ponto A para o ponto B. Entendeu? Não é dessa forma que a educação acontece. A educação acontece pela pergunta, pelo questionamento. E aí entra o papel do pedagogo de não podar a vontade, a individualidade, o questionamento, a curiosidade do aluno. Porque é muito comum a gente falar para as crianças, para de perguntar, pergunta depois, espera até eu terminar a aula, sendo que a curiosidade surgiu naquele momento. E aquela curiosidade que vai fazer o aluno buscar cada vez mais o conhecimento. E desde pequeno a gente já ensina eles a podar a própria curiosidade. Ensina eles a ficar com vergonha de perguntar. E para você ensinar seu aluno a perguntar, você primeiro tem que entender que o professor também precisa perguntar. O professor não tem toda a verdade. Ele pode assumir que o aluno também tem uma parte da verdade e ele pode e vai aprender muito com esse aluno. Para o Freire, para o Antônio Faundés, a verdade, ela é uma busca constante. É um processo que a gente alcança por meio do diálogo que surge durante uma ruptura, ou seja, um questionamento. Então, exemplo, né? Um exemplo mais atual, tipo, coronavírus. Um ano atrás, né, em março de 2020, achava-se que a pessoa só pegava o Covid uma vez. Então, se você tinha pego, você estava imunizado. Então, você não precisava mais se preocupar. E hoje, um ano depois, a gente sabe que dá para pegar mais de uma vez e que normalmente as próximas vezes vão ser piores. E a gente chegou nesse novo saber como? Questionando a realidade que já estava estabelecida, que era você pega o Covid apenas uma vez. Se não houvesse esse questionamento, será que só uma vez mesmo isso vai ocorrer? Dificilmente a gente ia aceitar uma outra realidade possível, porque quando a gente não busca perguntar, a gente é muito intolerante até com as outras verdades que podem aparecer. A gente tem vários exemplos disso na história mesmo, até com tipo a Terra é redonda, a Terra é o centro do universo ou ela vive no sistema solar. Eles vão falar, né, uma coisa sensacional que é: não podemos ver o diálogo como fraqueza e nem a modéstia como ignorância.
A fraqueza está naquele que acredita deter a verdade e por isso é intolerante. Então eu acho que isso também resume muito bem todos os conceitos que eles abordam nesse livro. Vai dar exemplos, né, de como a curiosidade do aluno pode abalar a certeza do professor. E o professor pode, às vezes, até não mudar, a verdade pode até não mudar, mas ele pode ver isso pelo olhar do aluno, que vai ser um olhar diferente do dele. Dando um exemplo mais prático, a gente pode pensar na África do Sul durante o Apartheid. Eles tinham história nas escolas, mas normalmente eles não tinham uma história crítica, eles não falavam, eles falavam assim, Hitler conquistou boa parte da Europa e estabeleceu o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e fez campos de concentração. Mas não era um ponto que eles se aprofundavam. Porque a partir do momento que você fala para crianças que vivem em um país com segregação, como que você vai falar de um líder político que prendia todo mundo que era diferente, de religiões diferentes, como os judeus, com crenças diferentes, como comunista, negros, gays, deficientes, e matava, exterminava todos eles? Como que você vai fazer com que essas crianças não questionem também o status quo em que elas vivem? Porque é isso, a educação, a pedagogia da pergunta busca fazer com que os alunos questionem a própria realidade, façam parte da construção do conhecimento deles, vendo, comparando com outras realidades e tentando construir uma nova realidade para eles mesmos. O aluno, ele recria o próprio processo educativo. E aí ele vai falar também, eles vão falar, né, um pouco sobre método e como o método, ele não pode ser alguma coisa estática, ele também tem que estar em constante mudança. E quando você aplica o método, você tem que pensar nas pessoas que estão recebendo. Então, primeiro você conhece as pessoas, para depois ver como que você vai aplicar esse método de uma outra forma com essas pessoas, com esses alunos, porque eles também vão participar dessa criação do conhecimento deles. Então, você não pode querer tentar ensinar a mesma coisa para pessoas diferentes da mesma forma. E também tem que partir se o aluno está querendo conhecer aquilo naquele momento. Então, eles falam, né, de partir da falta do que falta para eles e do que eles precisam. E aí eles vão buscar isso, não tentar colocar o que a gente acha que eles precisam ou que faltam a eles. E esse é um processo complexo, onde o professor tem que tentar afirmar seu próprio conhecimento sem desafirmar o conhecimento do aluno, sem desafirmar o aluno no geral também. E fazer a junção do conhecimento intelectual com o conhecimento popular, porque um pode e deve aprender com o outro. Ele dá exemplos, né, de como os europeus chegaram na África e queriam implantar eletricidade. E aí eles partiram da resposta deles, que era fazer luz através de petróleo, e sem chegar para eles e perguntar como que vocês viviam aqui o tempo todo sem luz? Quais eram os recursos que vocês utilizavam? Sendo que na África, né, pensando nos países africanos e pensando na incidência solar, né, de alguns países africanos, na verdade, é muito melhor você criar energia através do sol ou do carvão, já que eles vão ter muita matéria-prima para isso. Então, você, vez de partir das respostas que você já tem, do conhecimento que você tem, tentar ver quais são os conhecimentos do outro, em vez de partir do pressuposto que o outro é menor do que você. E aí ele vai chegar em outra frase sensacional, que é: não creio uma educação feita para os alunos ou para as massas, mas sim uma educação feita com os alunos e com as massas. Desse modo, a principal função do professor na sala de aula seria não castrar o aluno e ensinar ele a perguntar, a ser curioso, a ser criativo. E ele vai falar um negócio sensacional que é: normalmente quando você tem um professor castrador, né, intolerante, você não tá com medo da pergunta, mas sim da resposta que você vai ter que dar para esse aluno. Ele vai perguntar exemplos de perguntas, né, que ele pode fazer. Professor, por que existem as favelas? Por que existe gente pobre? E aí ele vai ter que buscar essa pergunta. E aí ele pode querer fazer uma revolução social.
E aí eles vão falar também do problema das revoluções sociais, que tanto da direita e da esquerda, que eles vão falar, que eles partem do mesmo conceito que é: eu vou apresentar a cura para massa, para a população, porque eles não sabem de nada, e aí eu vou implantar isso. E normalmente você mata as pessoas que não concordam com você. Mas no final, isso nunca dá certo. Por quê? Porque a massa não tá participando daquela ideologia. Então, apesar dela assimilar algumas partes, ela nunca vai aceitar aquilo verdadeiramente. Porque ela não vai ter a falta daquela ideologia. Então, ela não vai achar necessidade em assimilar aquilo. Então, ele vai dar exemplos das religiões africanas, em como tentaram acabar com elas, falar para as pessoas, né, que tinham essas religiões, que o cristianismo era melhor e que eles tinham que virar cristãos. E como eles não tinham uma falta de religião, eles já tinham a religião deles, era difícil para eles falar: como assim, o que eu tenho e me completa não deve existir. Isso não faz sentido. Então, o máximo que eles conseguiram foi assimilar alguns santos da Igreja Católica no meio da religião deles, mas a religião continua a mesma, com certas alterações, mas eles continuaram seguindo as religiões africanas e não o cristianismo. Por quê? Porque eles não tinham a falta de religião. E essa nova ideologia, né, que seria o cristianismo, foi imposto a elas de uma forma totalmente intolerante. E as massas, apesar dos intelectuais acharem que são massas de manobra, né, elas não são, elas constroem muitos movimentos de resistência. Por quê? Porque elas não participam daquilo, então elas não acham aquilo importante. E não é mostrar para as massas como aquilo é importante, mas sim chegar a elas e perguntar: o que vocês acham importante? E aí elas vão perguntar pros intelectuais o que vocês acham importantes. E aí, através do diálogo, chegar numa conclusão ou numa sociedade ideal que seria sempre transformada. Já que aprender é descobrir para transformar, já que o mundo só aprende na relação com o outro. Eles vão falar isso, vão alegar isso. Eles vão dizer também, é uma coisa sensacional, que é quando você trabalha sobre as classes populares, né, e não com elas, você contradiz o próprio discurso libertador ou revolucionário de uma sociedade mais justa, já que você está buscando o que você diz ou acredita ser justo. Então, eu acho que a ideia geral né, as classes dominantes fazem crer que todas as suas ideias, seus ideais, são o certo e que pertence a toda a nação. Mas, para a gente quebrar isso, precisa haver um respeito mútuo entre as diferentes expressões culturais. E isso só é possível através da comunhão entre os grupos populares e a elite ou os pensadores, buscando uma real conversa, e eles falam que criar uma nova sociedade é recriar-se a si mesmo. Então, para você ir para um diálogo, você tem que estar disponível para se desfazer do que você mesmo acreditava. Então, se desfazer dos seus próprios conceitos de certo e errado em prol do diálogo, do movimento, da transformação. Então, a gente quebraria essa tendência do Estado moderno, que é acabar com a individualidade em prol da unidade. Então, a gente buscar essa unidade tendo diversidade dentro da própria unidade. Então, ou seja, todos os brasileiros não vão ser iguais, não vão gostar das mesmas coisas, mas eles vão coexistir no mesmo país, buscando uma realidade que se adeque à cultura deles. A mesma realidade do Brasil não vai poder ser aplicada na Suíça, por exemplo, porque tem uma cultura completamente diferente, pessoas completamente diferentes, o país, né, o tamanho do país também é muito diferente. Então, cada sociedade tem que buscar criar a sua realidade. E nada disso pode ser criado através de um decreto. E como eu já disse, como isso é feito? Buscando tentar conhecer a necessidade do outro. O que o outro precisa. E o outro também buscando conhecer o que falta, né? O que me falta. E aí, dessa forma, tentar construir algo que seja essencial, ou várias coisas que sejam essencial para ambas as realidades. Então, o livro é sensacional, gente. Espero que eu tenha feito aqui um bom resumo, né? Uma boa resenha do que você vai encontrar no livro.
eu recomendo muito. Ele é escrito em formas de diálogo, ele é bem curtinho também. Ele tem menos de 100 páginas, é muito fácil de ler e são muitas ideias colocadas ali. E eu acabei colocando alguns exemplos aqui para ficar mais tangível, eu acho, trazer um pouco mais para a nossa realidade atual, já que o livro já foi escrito há mais de 20 anos. Eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouco das ideias, né, desses dois pensadores, do Paulo Freire e do Antônio Faundés. Então deixe os comentários aqui, caso alguma coisa não tenha ficado clara, ou vocês queiram que eu faça algum outro resumo de algum outro livro do Paulo Freire, ou de qualquer outro educador ou pensador aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!